Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Meu pai, o imperador Padishah, tinha 72 anos, embora não aparentasse ter mais de 35, no ano em que arranjou a morte do Duque Leto e devolveu Arrakis aos Harkonnen. Ele raramente aparecia em público, vestido outra coisa que não o uniforme dos Sardaukar e o capacete negro de Burzeg, que trazia sobre o penacho o leão dourado imperial. O uniforme era um lembrete ostensivo de onde residia seu poder, mas ele nem sempre era tão espalhafatoso. Quando queria, era capaz de irradiar charme e sinceridade. Mas tenho me perguntado muitas vezes nesses últimos tempos se algo nele era o que parecia ser. Hoje, creio que ele era um homem em luta constante para escapar das grades de uma gaiola invisível. Lembrem-se de que era um imperador, patriarca de uma dinastia que remontava ao passado mais obscuro. Mas nós lhe negamos um filho legítimo. Não foi a derrota mais terrível que um soberano já sofreu? Minha mãe obedecia às suas superioras da Irmandade, as mesmas a que Lady Jéssica desobedeceu. Qual delas era a mais forte? A história já respondeu. Saudações, Framing! Aqui, Pascoal Naíbe. E aqui, o mago navegador Hildon Oliver. E eu quero dizer para todos vocês que estavam esperando que um mago nunca se atrasa, nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar. Sim, é de outra série de livros. Mas não tão boa. E por aqui, Rogério Ascioli, o seu mentate. Lembre-se, quando o oponente teme você, então é o momento de dar rédeas ao medo. Eita. Bem-vindos, Arax, e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 33º episódio e vamos analisar o 33º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 384. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem convocar. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Como é que eu grito no cearense? Não sei fazer. Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo ficou salivando no lanchinho que Paul e Jéssica comeram nesse capítulo. Nossa, tinha esquecido que tu é fritou um escroto. franguinho a passarinho com mel para se sentir em Arrakis
ele, Hildon Gourmet Oliver. Tá certo, gente. Saudade de estar aqui com vocês. Mas era dos Pitados de Milândia, a gente conversa um pouquinho para explicar desse nosso sumiço. Mas agora é ligar o motor ao máximo, né, Pascoal? Com certeza. Tempestade Coriolis à vista. Saiam da frente. À vista. E para completar o nosso time de guerreiros, ele... Hildon, o Mentate do bem. O Mentate do bem. Professor universitário. Mentate que vale. Apaixonado pela saga Duna, Rogério Acioli. Olha, eu não estava no congelador, mas tanto tempo que eu não vi um DunaCast que tava apertando meu coração já. É uma maravilha voltar aqui. Muito bom, porque tá chegando o filme, vai ter reexibição da primeira parte, vai ter início da parte 2, tá saindo... O Instagram do filme da Warner lá tá toda a hora postando uma coisa nova. Eu nem sei se eu vejo mais. O grupo tá uma loucura, valorizou spoiler de alguém que postou, tá muito bom. Então a gente tem que voltar também, é isso aí. E ainda digo mais, cara, eu finalmente vou ver a parte 1 no cinema. E ele vai... Eu espero ver no IMAX, cara. Eu também não vi, ele cara. ele vai estar ao meu ladinho, Exatamente. abraçados. Vamos chorar juntos. Ai, que delícia o verão. Feitas as devidas apresentações, preciso preparar algo especial. Não, vamos esquecer isso aí, né? Mais de 30 dias esse episódio merece um cafezinho frame delicioso. Não, merece não. Essa safra especial de café também vem de Arrax, igual no último episódio, né? Porém, eu quero agora me concentrar mais na densidade, não na qualidade da safra. Sim, cara. Ok. Eu consegui reunir 30 guerreiros frame para recolher a umidade. O puro suco do suor frame do deserto. Nossa vai senhora, ser um cafezinho mais encorpado e que nossa boca vai sentir o peso da consistência. Vai de cafezinho frame, Rio. Cara, pela saudade eu vou. Olha as coisas melhorando. Esse é o Rio que eu não conheço. Você é muito escroto. Esse é o Rio. Ele nem sentiu nojinho. Tava hoje. com saudade, Tava com muita saudade. Ele queria ficar, velho. Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 33. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 32º capítulo, que foi o episódio chamado O Exemplo do Líder. Grande Hildon, grande Rogério. A gente vai fazer aqui uma breve recapitulação do capítulo 32. É importante a gente relembrar que tanto o Paul como Jéssica foram aceitos, né, para ficar nessa tribo, né, nesse grupo do Stilgar. Ele garantiu a proteção dele. A gente lembra que a patroa conseguiu imobilizar o Stilgar, né? E aí eles conseguiram convencer que eles eram importantes para permanecer ali na tribo, né, com eles. E nesse momento, no 32, meio que a Jéssica tenta entender a lógica, né, os costumes, porque eles estão agora num mundo completamente diferente, não estão mais no mundo do Império, né, com acordos, políticas, né. Então, a forma dos Fremen ver o mundo é totalmente diferente da forma da Casa Atreides, né, da Casa Harkonnen. E então, existe uma necessidade urgente da Jéssica perceber isso, por ela ser mais experiente, ser uma Bene Gesserit. Ela está grávida e ela quer proteger o filho dela de 15 anos. Então, a Lady Jéssica ali, ela está para tudo ou nada. Ela quer proteger as suas crias, né? E quer que continuar viva, porque ela não sabe o que é que vai acontecer.
E aí ela vai descobrindo na conversa com o Stilgar, que é o líder, que os Fremen têm um sonho, né, de mudar todo aquele deserto para um lugar verdejante, um paraíso, mas eles estão fazendo isso de forma muito lenta, com segurança. Ela descobre que os Fremen negociam com a guilda espacial, olha que é uma coisa bem interessante, né? Eles pagam a guilda espacial absurdos de montantes de especiaria para que eles não coloquem satélites, né? Porque os Fremen eles ficam no deserto profundo. Ninguém vai para lá. Nem mesmo as casas, quando estão minerando a especiaria, eles mineram especiaria muito ali perto da muralha escudo, das cidades. Eles não vão mais adentro porque financeiramente não compensa, né? Existe o risco dos vermes atacarem, existe o risco dos Fremen atacarem. Então eles ficam mais ali por essas orlas, né? E aí ela vai descobrindo todo esse costume, ela percebe que as Bene Gesserit conseguiram colocar lá, implantar lá algumas ideias religiosas, então tipo algumas profecias acabam sendo usados por Jéssica, porque ela sabe que foi plantado pelas missionárias das Bene Gesserit, ela pode usar isso como uma forma de proteção, né? No sentido não é nem de usar os Fremen para manipular, para ela fazer para eles fazerem o que ela quer. Não, é tipo para uma proteção. Então ela percebe que tem a história da Sayadina, da Reverenda Madre, que é parecido dos Fremen com a Reverenda Madre que elas têm. Ela descobre que a questão da profecia, que viria uma mulher para dar luz a um filho que iria salvar aquele povo da opressão, está ali. Mas ela percebe também que existem mudanças, e essas mudanças a gente já discutiu, que foi pelo Pardot Keynes, o ecologista, né? Ele fez algumas mudanças na profecia e colocou a questão religiosa junto com a questão ecológica. Então tem toda essa situação. E ela descobre que o Stilgar é um grande líder, e na conversa o Stilgar fala para ela, só tem uma maneira de você estar mais protegida, porque como você é uma mulher, ou você vai ter que casar com algum Fremen para poder ser protegida, ou você vira uma Sayadina, que é uma acólita, antes de uma Reverenda Madre, para orientar a gente. A gente não tem uma Sayadina, e aí você vai ter um lugar de destaque, né? E aí ela, obviamente, né, ela quer ver que isso vai ser uma opção. Ela é viúva, acabou de perder o grande amor da vida dela, e aí ela vê essa linha de fuga, né, no sentido de proteção para ela, como algo mais seguro, ela ser uma Sayadina e ser uma orientadora. E ela descobre também que os Fremen conseguem montar invernos, ela vê nesse capítulo, né? A gente vê, demorou tanto, 33 pra gente saber isso, e no filme no filme agora Duna Parte 2, a gente já sabe desde o início nos trailers que vai acontecer essa situação. Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, esse é um pouco do resumo desse capítulo 32. O que eu acho interessante é que a primeira coisa, né, o fato dessa inteligência Fremen trabalhar para esconder o povo no deserto acaba se tornando até uma arma pro Paul depois, porque as outras casas não tinham noção do tamanho apesar da guilda ser paga, ela tem noção, mas provavelmente o imperador, as outras casas, os Harkonnen ainda espalhado, eles ficam falando que só deve ser alguns poucos, porque não dá para viver no deserto e etc, mas a verdade é que é o contrário, eles conseguiram se adaptar e eles vão se tornar aquela força do deserto que o próprio Duque fala anteriormente. E a segunda coisa que eu acho muito legal é religião se moldando a ecologia do lugar, e aí tem a figura do Cairns para poder funcionar como meio para poder levar essa ideologia, essa fé para eles, né? Eu acho legal como, tipo, você pega um povo, tem uma maneira de se expressar religiosamente de um determinado lugar diferente do outro, um lugar mais frio, um lugar mais quente, um lugar mais populoso, um lugar menos populoso. E aí o Frank Herbert ele toma cuidado novamente em trazer isso para a obra dele. É algo que eu acho que é muito tangível se a gente começar a prestar atenção. E tá aí, o povo foi criado por anos, né, por décadas, pensando nisso, esperando isso acontecer, e parece que a profecia vai se cumprir. Perfeito. Então, finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império.
boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de Começamos aqui o Notícias do Império. Ouçam, porque nós voltamos, estamos aqui para poder fazer todo esse DunaCast, terminar essa temporada, ver tudo sobre o filme. Então estamos muito felizes de voltar. E, ó, demais, muito, muito feliz, não tem como não ser, né? Mas antes de a gente começar a conversar mais alguma coisa do Notícias do Império, falar mais alguma coisa do filme, eu queria começar agradecendo aos nossos seguidores, Hildon. Isso é muito importante, né? A gente... cara, se não fosse essa parceria, eles acreditarem sempre na gente, a gente não estaria aqui, né? Inclusive algumas mensagens que alguns dos nossos patrões mandaram, seria para ter sido uma mensagem, né, de final de ano, mas como a gente está iniciando o nosso ano dunástico, né? O nosso ano, a Hakina está começando agora. Temos que começar também lembrando, né, de quem sempre esteve do nosso lado, de quem sempre esteve aqui do nosso lado, apoiando e acreditando demais no DunaCast, no Duna Hacks Brasil. E esse é um ano incrível, esse vai ser um ano fantástico e eu estou muito empolgado por tudo que vai vir. Eu fiquei feliz de saber que vou ter a oportunidade de ver Duna no cinema, cara. O primeiro e depois, logo em seguida, vamos lá fazer força, né? Para que nosso querido Paul deixe de ser um menino Paul e prepare-se para se tornar um homem Paul. Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Catherine Fleck. Bom, vamos lá. É difícil falar sobre Duna. É bem clichê começar assim, mas é que se trata de uma ficção científica. E vamos ser honestos, né? Ficção científica é um pouco difícil de ter fã. Eu acho que nem Star Wars, que é super famoso, consegue se equivaler a Duna, porque, enfim, carrega um bando de outros aspectos de fantasia e tal. Então, por causa disso, a gente já consegue entender mais ou menos o nível da importância que uma história, né, como essa, como Duna, pode ter pra quem é fã mesmo, né? E pra mim... Duna é muito mais do que aprender sobre a vida e a sociedade num todo. Eu acho que vai muito além de estudar sobre o comportamento humano. Eu aprendi muito sobre mim mesma lendo essa saga, mas eu acho que não só pelas verdades que estão intrínsecas nas páginas e que servem assim como uma baita terapia, mas também pela história, né? Eu acho que isso é importante, é imprescindível. Então, eu acho assim, teve o melhor dos dois mundos, né? Eu fui transportada para Arrakis com muita facilidade e me apeguei aos personagens de uma forma, assim, muito única. Mas eu vou ser bem sincera, né? Teve duas coisas que me resgataram, como o próprio Hildon diz, né? Que uma é que eu sou daquelas que acredita que nada é por acaso. Então, eu interpretei como se fosse, assim, um presente do universo no momento certo, porque eu tava num momento muito ruim da minha vida, que eu precisava de um alento, sabe? E Duna me deu isso, me deu esse refúgio. E aí vale dizer que, assim, poderia ser qualquer outro livro, mas tendo lido a saga, eu não acredito que nenhuma outra história ia ter esse poder, assim, de me abraçar e me transformar dessa maneira. E a segunda coisa que ajudou a me resgatar legal foi o próprio Paul. Eu não consigo, assim, eu não canso de falar que eu não pude encontrar, que eu pude encontrar meu personagem preferido da vida, né? Ele, pra mim, fez toda a diferença, principalmente por ser um grande anti-herói. E eu não me identifiquei com ele em termos de coisas que ele viveu, mas conheci ele da forma, assim, mais sensível e profunda possível, enquanto ele era obrigado a passar pelas situações, assim, situações muito desafiadoras, isso que me ganhou. E mesmo com uma carga muito grande, que ele carrega o tempo todo, na história toda, ele descobre muito potencial nele mesmo, apesar, né, de todas as adversidades, todo um dilema, um conflito interno. Ele tem uma força, uma resiliência muito grande, mesmo quando adulto e já tomando decisões já no futuro, né? Ele é um personagem que é extremamente ser humano e foi o único de todos os que eu já li na vida que me fez sentir menos sozinha de alguma forma, sabe? E isso me conquistou. Mas Duna é isso, me fez crescer em vários aspectos e é o que eu costumo brincar, que o Frank Herbert conseguiu me conhecer sem me conhecer e me apresentar a mim mesmo. Pode se preparar.
parar, porque eu tô voltando. Eu estou fazendo o coraçãozinho aqui com a minha mão para todo mundo que apoia a gente. Mas deixa eu só falar, olha só como é interessante. Cara, a gente aumentou nossa quantidade de seguidores no Spotify. A gente tá com 3.030 seguidores no Spotify. Só no Cara, olha Spotify. que a gente tá um mês parado, hein? Exatamente. Então, 3.030 seguidores. Porque eu tô voltando. Olá pessoal, aqui quem fala é o Jason Ebert, o Corrino que debandou para o lado dos Atreides. E Duna para mim é uma obra sobre o ser humano. É sim uma obra de ficção científica, mas é muito mais do que isso. Duna é sobre política, é sobre sobrevivência, é sobre ganância, religião, poder e amor. É sobre o ser humano superando os próprios limites e se tornando mais do que apenas um animal. Aqui não há divindades, não há robôs, há o homem acima de tudo. Duna é, por excelência, uma das maiores obras antropocêntricas da literatura. E a importância de Duna para mim reside no fato de que ele é um espelho duro e cruel, mas também fantástico da queda do homem e de sua superação. Duna ajuda a entender quem eu sou e como a sociedade funciona. Poucas obras atravessam um tempo como Duna atravessou, e pelo que vimos e vemos, continuará relevante por muitas e muitas décadas, pro bem e pro mal. E DunaCast é o nosso sítio, nosso ponto de encontro, onde finalmente podemos descansar da dura caminhada pela vida e com leveza conversar sobre essa obra tão rica e gostosa de ler. Eu agradeço ao Pascoal Naib e ao Hildon Oliver por cuidar tão bem desse fandom e receber todos os Fremen que vagueiam sem rumo pelo deserto. Vida longa aos guerreiros. Põe pra tocar na vitrola aquele som, estranho a camisola. Tô voltando. Dá folga pra ir pra... Então, grande Hildo, eu vou falando, você vai falando, o Rogério vai falando, a gente vai ouvindo aqui os recadinhos. Vão ser pitadas de recados durante o episódio para ver o quanto é importante essa parceria, né? Esse acreditar no nosso trabalho, né, Pascoal? Exatamente. Eu queria aqui agradecer muito a galera do Catarse. Então eu queria aqui agradecer a galera que continua firme com a gente. Olha só, Juliana Almeida, Rogério Acioli, esse que está aqui, Rogério Acioli. Ele João Pedro Valêncio Dourado, Rafael de Campos Crivellaro, Antônio Chaves Sampaio Filho, Júlia Masseng, a nossa grande também saiadina, Hudson Pacheco, Fernando Sarmento, nosso Naíbe, o mais antigo aqui do Catarse com a gente, Catherine Fleck, também firme e forte aqui com a gente, e também agradecer, Hildon, estava com saudade de dizer isso. Quem não puder apoiar pelo Catarse, pode apoiar como? Pascoal, é muito fácil. Via? Casimiro está perguntando se aceitas. Aceitas Pix? Aceitas? Aceitas Pix? Aceitas? Lógico que aceitas, né, Pascoal? E Pascoal, Aê! quem quiser mandar pelo nosso Pix, inclusive fazer até como a nossa querida Beatriz Villa fez, né? Se tornou uma Bene Gesserit anual para logo o ano todo, né, tem que falar dela sempre, ela se tornou anual, ela cara, é a nossa Bene Gesserit anual. Manda pro qual Pix, Pascoal? Qual é a chave do Pix? Pede pra ele o número do Pix dele, que eu faço Pix pra ele. Então, eu faço Pix. dunacast@gmail.com. Faça nosso e-mail, dunacast@gmail.com. E aí, Hildon, já tivemos... Inclusive, Pascoal, a Cariúcha está perguntando o Pix dele, porque ela faz Pixes. Pede pra ele o número do Pix dele, que eu faço Pix pra ele. Então, eu faço Pix. E a gente já tem gente fazendo Pix. O Wellington Cedran Vital está... Que sensacional. Ele saiu do Catarse e disse, eu vou agora no Pix. Pode vir, não tem problema. No Catarse aqui. Gabriel Coimbra de Oliveira da Silva, muito obrigado. Feliciano Lopes de Castro, muitíssimo obrigado. Esses são vocês que fazem com que esse programa continue semanalmente. E aí, com certeza, para poder abranger
filmes, séries e todos os livros escritos por Frank Herbert e talvez, quem sabe, editora Aleph, a gente vai começar a ler os livros de Duna pelo filho de Frank Herbert, Brian Herbert, e vai ser sim. Só digo uma coisa, nossa nave mãe Aleph, se vocês não publicarem, a gente vai ter que ir atrás de forma ilegal, porque a gente quer produzir material. Exato. E tem muita fanfic excelente. Mas olha só, Gordinho, voltando aqui para nossas notícias do Império, obviamente a felicidade é grande. Como o Rogério falou, tá todo mundo alvoroçado. Todo o fandom de Duna está numa alegria, numa ansiedade, né? Querendo que esse filme chegue. A gente tá vendo trailer após trailer, tease, muitas cenas. Cara, vocês estão vendo, eu não tô vendo nada, cara. Ah, vai, tá bom que não. Ele não vê não, bicho, nem eu não um consigo. pouco, não é Eu não vejo possível. não, eu não vejo. Eu não vejo. Nem o trailer. Você é de ferro então, cara, porque olha... É tanto que a única vez que eu vi trailer foi pra fazer a live. Que eu posso, não, então vamos ver na live. Eu evito, cara, eu evito. Mas olha só, só pra poder, a galera que tá ouvindo a gente, né, que está ouvindo agora na semana que vai ser o retorno de Duna Parte 1 aos cinemas brasileiros, tá? Então, Duna Parte 1, você vai ter a possibilidade de assistir no IMAX, onde você achar que pode. Eu sugiro que assista no IMAX, é muito importante, porque tem uma qualidade muito grande. Se não tiver na sua cidade, aí, claro, né, não tem como não assistir, mas é algo perfeito. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Olá a todos, meu nome é Rogério Acioli, eu faço parte do grupo Duna Arrax Brasil desde abril de 2020. Eu entrei no grupo porque eu iniciei a leitura do livro de Duna como uma maneira de conseguir acabar com a minha ressaca de leitura no começo da pandemia. E como todas as fontes indicavam, Duna é a melhor obra de ficção científica e ela em breve seria adaptada pelo Denis Villeneuve, um diretor que eu gostava muito, Passo de A Chegada, Blade Runner, 2049, Sicário, Os Substitutos também, então assim, Prisoners, então eu decidi embarcar nessa. Só que no começo da leitura, como boa parte dos leitores, eu acabei sofrendo muito com não encontrar conteúdo de suporte, de referencial, desenhos, imagens que falassem, detalhassem melhor Duna. E foi aí que no Twitter eu encontrei o pessoal do Duna Hacks Brasil, naquela época já liderado pelo Pascoal Naib. Pulando um pouco pra frente, né? Em 2020 mesmo eu conheço a Sarah, que é a minha atual esposa. Também conheci a Sarah no Twitter. Nós fazemos parte das mesmas bolhas sociais ali, e acabou que o algoritmo acabou unindo nós dois ali nas mesmas timelines, né? E a Sarah sempre foi professora, né, de ensino fundamental, e foi meio que por causa disso que a gente começou a trocar mensagem. Duna não estava no meio da história ainda, mas a Sarah também cultiva um amor muito grande pela literatura, tanto que ela leu comigo novamente Duna antes da estreia do primeiro filme. E a gente tem um detalhe, né? Eu e a Sarah, a gente começou o nosso relacionamento e viveu boa parte do nosso noivado até o casamento. Uma pequena distância de quase 4.000 km entre Manaus e Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ela em Manaus, Amazonas. Um fuso horário de 1 hora a menos, né? Do horário de Brasília. E eu não tinha como não citar Duna durante meus votos, porque Duna, assim como outras obras que eu citei, A Chegada, são acho que obras que transcendem o tempo, que tem uma mensagem muito profunda e que é capaz de fazer parte da vida de qualquer pessoa, independente da situação. E mais do que isso, eu sempre gostei muito da maneira que o Frank Herbert descreve o amor entre os protagonistas, né, o Paul Atreides e a Shani. Eu sempre achei muito bonita a maneira como o Paul demonstrava o seu amor por ela e ela por ele. E a parte mais interessante de tudo isso é que durante a palavra do pastor que fez a celebração do nosso casamento, ele mesmo acabou citando uma frase que aparece dentro do último trailer de Duna, onde, se não me engano, a própria Shani ou Paul cita para o seu parceiro ali, que vai amar até respirar o outro. Enquanto ele respirar, ele vai amar o outro.
E isso foi muito bonito pra gente. E eu também fiz questão de incluir Duna dentro dos meus votos com a seguinte frase. Então, depois de citar Sopranos, Battlestar Galactica, A Chegada, a Bíblia, um monte de coisa, e falar um pouco de Duna também no começo, eu termino meus votos falando o seguinte. Por fim, parafraseando novamente Duna, que é meu livro favorito, você é forte, Sarah, você é minha Sirraia. Você é a primavera no deserto, a bonança entre duas tempestades. Você é mais do que tudo que eu já imaginei. Fique comigo. Te amo. Com amor, do seu futuro já esposo, Rogério Ascioli. Essa é um ajuntado que eu fiz de citações do próprio Paul, que ele estava falando. Tem uma parte, se não me engano, no próprio Messias de Duna, que ele fala que você é forte, Shane. Ele fala que você é minha Sirraia, ele fala que é minha Sirraia, você é a primavera no deserto, no próprio livro de Duna, e a bonança entre as duas tempestades também. E é isso. Espero que ajude a contar histórias de amor dentro do Siete. Um abração, cara, e um abração pessoal de Duna. Porque eu tô voltando. Então, grande Hildo e Rogério, Duna Parte 1 vai retornar aos cinemas, né, do Brasil. Então, você tem a oportunidade de ver Duna nos cinemas, relembrando, cara, quando Duna saiu, nós estávamos ainda na pandemia, né, do coronavírus. Então muita gente não se sentiu à vontade, que é muito normal, não se sentiu seguro de voltar aos cinemas. E muita gente assistiu Duna em casa, e aí eu vou dizer com toda sinceridade, o Hildo foi uma dessas pessoas. Vocês não conseguiram captar nem 60%, 50% do que é o filme. Então por isso que muita gente fala que Duna, mas Duna dá sono. Olha, em casa pode... isso, mas assim, porque muita gente fala, porque em casa, Hildo, existem muitas distrações, tá entendendo? Você tá assistindo, o som isso sim. Porque no cinema, e o Hildo vai ver isso, o som é parte do filme. Então, quando as Bene Gesserit usam a voz, você sente no seu corpo, literalmente, a voz. Treme no seu corpo. Fantástico. Tá, então, não é... Não, eu fiquei imaginando, assim, que o filme, quando ele inicia, e ele inicia com aquele... cultural metálico, né? Aquela parada. Aquilo no cinema deve ser surreal, bicho. Então, assim, é uma experiência única, realmente. Se for possível, vão para um IMAX, né? Se tiver um parente numa casa pertinho assim, vai lá, vai visitar ele lá para assistir Duna. Vale muito a pena. E acho que, já cria esse clima para você ir para parte 2. Fica muito fresquinho essa parte 2. Então o longa ele vai ficar em exibição de 8 a 14 de fevereiro. Nessa semana que a gente está gravando, já está Oppenheimer. Oppenheimer voltou também aos cinemas, a exibição. Eu acho legal essa possibilidade. Caralho, ele vai estar em cartaz no carnaval, né? De 8 a 14. É uma boa, porque muita gente quem não curte carnaval ou fica eu vou ter que ir um pouquinho antes, cara. Então, pode ir pro cinema que vai estar Duna Parte 1 e você vai entrar no clima e vai ver que é importante para dar essa continuidade. Porque dia 29 de fevereiro já vem Duna Parte 2, né? Então essa é uma das coisas que a gente tá vendo aqui não é nem pré-carnaval, é pré-tempestade de Coriolis, né? Que a gente tá ansioso para chegar o bloco do Muad'Dib com todo mundo, pra gente ser feliz. Então, realmente, e as impressões das pessoas que estão vendo aqueles 10 minutos, né, tá tendo algumas sessões especiais, eles vão já começar agora algumas sessões do filme completo, né, para dia 15 de fevereiro já tem em alguns países, já vai ser liberado o filme completo. E até agora, uma coisa que eles sempre dizem é que a questão da fotografia, novamente, som e tudo é perfeito, vendo os 10 minutos, né? É incrível, né? O Villeneuve, ele é sensacional, né, nessa questão. E eu acho que vai ter muita coisa, né? A grande questão é: será que Alia vai estar? Alia é que você que está ouvindo aqui não sabe quem é Alia, só sabe que ela está na barriga de Lady Jessica, né? Ela é a filha de Lady Jessica, mas a gente não sabe, a gente não pode dar spoiler aqui de Alia, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser a personagem, se ela vai ser igual ao livro
ou se ela vai ser algo mais reduzido, numa perspectiva de ele aproveitar mais a Alia no Messias de Duna, que seria Duna parte 3, né? Então a gente não tem essa dúvida. Mas vocês estão na expectativa também do filme? Não tem como, bicho. A gente tá muito empolgado, tá? Eu acho que assim, quanto mais se aproxima, mais a expectativa cresce, mais a vontade cresce, e eu acho que foi super pontual esse retorno aos cinemas, né? Até porque tem-se a noção da grandiosidade de Duna, né? Você vê até canais que não gostaram do filme, falando pra caramba, né? Falando pra caramba do filme, super empolgados. Então, sim, cara. Com certeza. E vocês, o Rogério também tá em êxtase. Eu só vejo o Rogério vendo as coisas, repassando, todo mundo conversando. Nós temos os nossos grupos de WhatsApp, né? Então fiquem à vontade para conversar, para descobrir as coisas. Temos o grupo específico do DunaCast de ouvintes. Temos o grupo específico do DunaCast da galera que apoia a gente, do Catarse, via Pix, né? Somente nesse grupo está Hildon Oliver, né? Apenas nesse. E aí ele vai se inspirar agora no Fade Rauta de Villeneuve. Ele vai raspar o cabelo dele, porque assim, ele vai ter duas opções. Ou ele vai ficar cabeludo de cuequinha azul, igual o Fade Rauta do David Lynch, ou ele vai raspar esse cabelo lindo dele e ficar igual o Fade Rauta do Villeneuve. Eu sou tradicional, eu sou apoio a cuequinha. Então esperem, aguardem. Promocional. Inclusive, eu acho que no dia que você for assistir Duna comigo, você poderia já ir de cosplay já de Fade Rauta, de tanguinha. Aí você passa o óleo em mim no meu corpo pra ficar besuntado. Excelente. Mas olha só, acho que não vamos falar mais, tá todo mundo ansioso, tá aí trailer, teaser pra todo mundo assistir. Não, e aguardem que o Pascoal, a gente quer assistir isso aí e gerar um conteúdo pra vocês também, né, Pascoal? Com certeza, ao vivo lá, vamos entrar no Instagram do DunaCast. Emocionados, chorando juntos. E as nossas mulheres do lado olhando assim, espantadas, a gente chorando junto, abraçado. Aqui no Ceará, as nossas mulheres vão fazer algo que a gente chama mangando da gente. Mangando. Elas vão ficar mangando, que é o quê? É rindo da cara da gente. Rindo da cara da gente, exatamente. Mas nós vamos, não tem problema, né, Rio? Nós vamos chorar. Não, eu vou com muito orgulho. Vamos chorar. Pessoal, vamos então para nossas pitadas de melange. Saudade. Eu tenho pitadas, claro. Não é possível, rapaz. Não, eu achava que isso não ia ter, não, meu filho. Que você tava esses 2 meses na eleição, loucura, né? E aí, mas eu tive que ir pro cinema pra dar uma respirada. E assim, todo importante. Fala que eu só indico coisas pesadas, violentas. Eu disse, não. Tu tem umas bad vibes mesmo, parceiro. E eu vou agora pra uma coisa mais legal, mais tranquila. E aí eu fui assistir, amei demais, uma coisa leve. Eu fui assistir o filme chamado Os Rejeitados. Ainda está em cartaz. Tô louco pra ver, cara. Os Rejeitados, eu vou dizer a trama. A trama segue a desventura de um professor mal-humorado de uma prestigiada escola americana, forçado a permanecer no campus para cuidar do grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Ele acaba criando um vínculo improvável com um deles, um encrenqueiro magoado e muito inteligente, e com a cozinheira-chefe da escola que acaba de perder um filho no Vietnã. É ambientado na final da década de 60, tá? Década de 70. E o legal é que é uma escola tradicional e uma escola de estudantes ricos. E todos eles vão para eles lá com os... Aliás, vão passar o Natal com a família. E acontece que alguns não vão. Então meio que ele é obrigado a ficar com esses meninos. E surge uma outra situação que um pai de um aluno, tipo, que não ia pegar, resolve pegar e leva o restante. Só um que ele não conseguiu falar com a mãe para autorizar, porque ele queria se livrar, né? Então ele ficou obrigado a ficar com esse estudante. Cara, é muito bom, é muito leve, é divertido, é emocionante. Ele não é só um drama, ele tem muito de comédia e é do cotidiano. Eu acho assim, quem consegue fazer um filme de um cotidiano, da rotina, e você ficar ainda envolvido com isso, cara, é muito bom, entendeu? Não tô lutando contra Harkonnen, eu não tô numa grande crise mundial, eu não vou salvar o mundo do Thanos.
é somente um professor mal-humorado com um aluno que também não é da... É a vida. É a só vida. a vida, né? É a vida, mas é muito bonito. Eu vi esse filme, adoro. é muito legal, muito cara. legal, Tem muito legal. Ó, uma história muito muito boa. bom, orçamento de 5 milhões, cara, o filme. Então olha aí, comparado a qualquer outro filme que a gente vê hoje em dia, né? 5 milhões de orçamento. É nada, cara. Não é nada, cara. Então, assim, é muito... É o Alexander Payne, que é o diretor, né? Ele fez alguns filmes, Pequena Grande Vida, Nebraska, Os Descendentes, Paris Te Amo. É muito legal. Então, assim, Descendentes, inclusive, é muito bom também. muito cara. bom, mas aqui a pegada dele é mais leve. Então, assim, até alguns estranharam, né? Não sei o que, mas eu achei muito bom, então assistam, pra você relaxar e dizer assim, pô, a vida também é legal, você no dia a dia você consegue encontrar pessoas que parecem ser diferentes de você e são iguais, são seres humanos tentando sobreviver nessa vida difícil. Então essa é a importante essa leveza também, né, pessoal? Eu comecei leve, então boa. Vamos passar agora para a pitada de melange do nosso convidado, Rogério Ascioli. Opa, mas já? Você. Que ótimo. Bom, vamos lá. Cara, só pra reiterar, filmaço Rejeitados. A atuação do Paul Giamatti, que é o professor, tá muito cotada pra ganhar o Oscar. Cara, eu adoro o Paul Cara, Giamatti. ele tá super caricato, ele tá um cara super, assim, sabe, grosso, mas ao mesmo tempo cheio de coração. Aí você começa... Nossa, é muito legal que você vai abrindo as camadas, assim, dos personagens. É um filme muito gostoso. Legal que o Pascoal teve esse tempo todo, né? Teve a eleição de diretor, conseguiu essa vitória. Tava precisando. Aí ele vai assistir um filme de um diretor. Né? Temos que seguir aqui o sangue, né? Pra quem não sabe, né? Eu trabalho com educação. Eu era coordenador pedagógico, escola pública, ensino médio, com muito orgulho, nossos menininhos de 15 a 17 anos. E agora estou diretor da escola, né, com novas responsabilidades, com uma escola de 1.500 alunos, mais de 60 professores e mais de, mais de 25 funcionários. Então, mas estamos aqui no DunaCast, que também faz com que a minha vida fique cada vez mais leve, livre, feliz. Eu preciso do Duna, amo o Duna, amo a educação, tudo faz parte de um contexto só. Total. Vai lá, grande Rogério. Bom, vamos lá, minhas pitadinhas. Eu também fui no cinema essas últimas semanas e também tô tentando, né, tirar o atraso da lista do Oscar aí. Tento fazer isso todo ano. E um filme eu assisti no cinema, o outro eu assisti em casa. E ambos são indicações bastante diferentes entre eles, mas que eu achei maravilhosos. O primeiro filme é o Godzilla Minus One. Estreou recentemente, fez um barulho. Fantástico. Um filme que, assim, ninguém dava nada pelo jeito e, assim, eu saí do cinema sem Godzilla que eu já assisti na minha vida. Eu não assisti todos, mas eu sou fã de carteirinha, de monstro gigante, de robô gigante, de Megazord, de Kaiju desde criança. Eu era louco pelo Godzilla de 98, aquele do Lester Brock com as minhocas. É horrível. Mas é aquele guilty pleasure, né, que a gente tem. É coisa, eu sei que é ruim, mas eu gosto do Godzilla 2 novo. Eu adoro, bicho. Eu adoro. Eu adoro, só que assim... E detalhe, Pascoal, você falou de orçamento, o Godzilla, o Minus One, que inclusive, bicho, a galera tá cotada, né, o Oscar, né, de efeitos e tal. Eu tô pirando, tá, né, gente? Tá cotado, sim. Sim. E, cara, o filme custou 10 milhões. Olha aí. Muito barato. É dinheiro de pinga, gente. Verdade. E assim... Pra cinema é dinheiro de pinga. E é um filmaço, assim, ele tem muito da estética japonesa, assim, no jeito de fazer ele, mas ele tem, assim, ele é uma outra vibe, não é aquele Godzilla, que tem Godzilla vs King Kong, parece aquele negócio, aquele salgadinho de isopor, que você vê que não tem substância. Não. E quando o Godzilla aparece, você fica cagado, cara, você fica com medo, o som é muito bom, ele é aterrorizante, gostei demais. Não, ele resgata a crítica social do primeiro filme, bicho. Sim. Porra, é muito foda, cara, é muito foda. Então, assim, gostei muito, eu acho que o hype que tá tendo vale muito a pena conferir. E outro filme que eu assisti recentemente, nessa busca de um atraso da lista do Oscar, é o filme chamado Past Lives. Eu acho que em português está como Vidas Passadas. Vidas Passadas. É um filme o primeiro filme da diretora Celine Song.
Eu acho que ela é sul-coreana. E é o tipo de filme que é mais a minha pegada, que é um filme mais introspectivo, é um filme que ele diz muito pelo que não está sendo falado em tela, mas pelo aquilo que está sendo mostrado. É um filme rápido, é um filme de, eu acho que 1h30, 1h40, mas é um filme lindíssimo. É sobre, eu vou trazer um pouco da trama, mas é sobre um casal de amigos que viviam na Coreia do Sul durante o começo da adolescência ali, final da infância, começo da adolescência, e a menina precisa se mudar. Os pais estão migrando para os Estados Unidos, se não me engano, para o Canadá, aliás, e eles se reencontram depois de 12 anos, e muita coisa muda, mas aquele sentimento, aquele carinho que eles desenvolveram, talvez aquele amor que ele tinha por ela tinha por ele, assim, as coisas não são ditas claramente, mas fica em tela o sentimento e isso é maravilhoso. É um filme que não tem um roteiro fácil, ele não tem um roteiro assim previsível, você se coloca no lugar de cada um. O filme já começa, é muito legal, o filme já começa com você olhando para esses protagonistas e tentando entender o que está se passando na cabeça deles e por que eles estão naquela situação. Então, gostei demais, e o curioso é que até pessoal, eu vou confessar, eu achei muito legal o Oppenheimer do Nolan, mas assim, é mais um exercício de explosão, de barulho, de técnica do que um filme com coração. E o próprio Nolan falou que adorou Past Lives alguns dias atrás aí nas redes sociais. Você lembra quando você assistiu, que você indicou ele e tal? Eu falei que eu achei mas eu tinha minhas problemáticas com o filme. E agora você entendeu que eu acho que faltou um pouco de alma em Oppenheimer. Eu acho que assim, eu vejo, eu converso com algumas pessoas, o pessoal adorando, e assim, é legal, realmente, sabe? Um exercício de técnica muito legal. Mas é um filme que não fala do outro lado das questões políticas humanas que tem ali. Eu não sinto o coração naquele protagonista, talvez não era pra sentir, não sei se é essa a intenção do Nolan, mas no final das contas... Provavelmente, mas no final das contas o filme, pra mim, ele não consegue trazer essa discussão existencialista que talvez o protagonista teria. Não tem esse coração que talvez ele queria dizer que ele tem, enquanto tem outros filmes que... Ele cria aquele momento com o Einstein e o Einstein, assim, ele tinha muitas sacadas, assim, até de questões de filosofia, né? Sim. E seria aquele momento, e eu acho que é tão desperdiçado, bicho. Eu concordo, cara. É como se tivesse, sei lá, menosprezando a figura do Einstein ali, uma coisa assim, sabe? Virou uma caricatura bem esquisita. Eu concordo. Mas assim, filme lindíssimo, Past Lives, eu indico muito. Algumas pessoas não gostaram, eu acho que porque não gostam desse tipo de filme, mas eu sou fã de Malik, eu sou fã desse tipo de coisa, de Bergman, então assim, pra mim, eu super indico. E essas são as minhas pitadas de hoje, pessoal. Perfeito, grande Rogério, sempre bom ouvir essas pitadas. Eu fiquei com muita vontade também de assistir o Godzilla, mas vamos ver o que já saiu. Pode ver, mas é muito massa, todo mundo tá falando isso. Vamos passar então para a dica, né? Uma dica de Hildon. Mas é só uma mesmo. Isso pior que é só uma mesmo, porque foi uma leitura que eu fiz recente, e assim, fiz recente entre aspas. Porque esse foi um material que eu li, aqui no Brasil a gente tinha muita dificuldade de chegar a alguns materiais, principalmente material europeu, né? Então, eu detesto leitura em scan, sou contra. Mas esse foi um material que os 2 primeiros tomos eu li em scan porque não tinha. Mas nunca li os outros 2, não tinha achado e tal. E recentemente a Comic Zone, ela traz pro Brasil, a editora Comic Zone, do nosso querido já aqui da casa, né? O chileno maluco que nós amamos, o Alejandro Jodorowsky. Cara, com uma arte absurda. Eu acredito que ele seja chinês, porque ele, inclusive, esse cara produz pouco, que é o Dongxin Liu. Uma arte lindíssima, e eu falo do quadrinho Royal, Sangue Real, né? Bicho, uma história fantástica pra quem gosta. Eu gosto muito da temática capa-espada, com fantasia e tal. E a gente acompanha a narrativa, cara, é uma epopeia sobre um rei, né? O rei Alvar, que ele é traído logo de cara, então você acompanha primeiro uma trama muito política, extremamente política.
de um rei que é traído no meio da batalha e perde a memória, é manipulado. Ele não é o herói clássico, não, ele é um homem cruel, um homem falho, e você vai entendendo isso e você vai acompanhando isso no decorrer da história. Até que a história, ela me remete a Game of Thrones, porque do nada ela se torna extremamente mística, e extremamente cheio de seres mitológicos. E a jornada de Alvar, quando você pensa que, a partir desse ponto aqui, Alvar já era, já não faz mais sentido pra história, e ele faz todo sentido. É uma derrocada, né? É no melhor, apesar de ser medieval, né? Medieval com fantasia, ele parece uma epopeia grega, né? Sobre justamente aquilo que eu sempre aperto na tecla, né? Do conceito clássico do herói. Que o herói, ele não é perfeito. Até eu odeio, me irrita o pessoal, porque fulano de tal um anti-herói. Eu disse, não, cara, o herói grego, que é o conceito da palavra herói, né? O conceito do termo, o conceito do que nós entendemos por heroísmo, o herói grego, ele é falho. E Alvar é extremamente falho, extremamente trágico, extremamente interessante. Alejandro Jodorowsky, ele mais uma vez, ele consegue encantar a gente com seus roteiros. E a arte desse, acredito que seja chinês mais uma vez, né? O Dong Xin-Liu é um absurdo, um deleite para os olhos. A edição já está disponível aqui no Brasil, então eu sugiro que vocês procurem Sangue Real, de Alejandro Jodorowsky e Dong Xin-Liu, publicado no Brasil pela Comic Zone. Perfeito. Vamos então finalizar aqui o nosso Notícias do Império e vamos para a análise do capítulo 33, que se chama Eu Sou Muad'Dib. Rio do Grande, vamos à análise desse capítulo 33, capítulo grande, né? Bastante páginas aqui para ler. É importante fazer um breve resumo, alguns ouvintes pediram para a gente sempre fazer um resumo, que a gente vê que logo após eles serem aceitos, logo após Stilgar garantir que Jessica e Paul estariam sob sua proteção, acontece algo novo, né? Uma novidade. A gente vê que James, o que foi derrotado por Paul quando eles se encontraram pela primeira vez no deserto, ele não engoliu a derrota, né? Então meio que ele ficou com raiva, meio que ele ficou irritado, e ele queria novamente desafiar o Paul, porque ele não queria dizer para as pessoas, para os outros, que ele foi derrotado por um garoto de 15 anos, magrelo, né? Que não parecia nem ter 15 anos, então para ele era uma vergonha. E meio que ele, nesse capítulo, a gente vê aqui um início de repente a profecia que todo mundo está esperando se confirmar, porque o James, ele realmente faz isso, ele quer lutar contra o protetor da Sayajina para provar se realmente a profecia é verdadeira ou não. Então esse capítulo, escrito de forma fabulosa por Frank Herbert, você fica numa tensão direto aqui de como as coisas vão acontecer. Mas antes de a gente falar do capítulo, a gente precisa falar do excerto, Hildon e Rogério, né? A gente vê aqui mais um excerto em que a gente tem mais um pouquinho do Imperador Padishah Shaddam IV, um pouquinho mais das características dele. Ele tem 72 anos, então é até interessante, né, Hildon e Rogério, a gente ter o Christopher Walken para ser o Imperador, né? Porque meio que nessa idade, né? Eu não sei qual a idade dele, mas se o Hildon pesquisar, a gente já vai saber qual é a idade, mas no livro ele tem 72 anos, mas por conta da especiaria, do uso da especiaria, ele não aparentava ter mais de 35 anos. Então você vê o poder da especiaria melange. E aqui nesse excerto fala um pouco sobre, no caso, mais uma vez, a princesa Írula, falando do pai, né? Falando um pouco sobre o ano em que ele arranjou a morte do teto, que ele devolveu a Arrax aos Harkonnen, que ele aparecia muito pouco em público, e quando ele aparecia era com o uniforme do Sardaukar, para poder mostrar que o poder dele estava ali baseado naquele grupo de guerra que era o mais temido de todo o universo de Duna. Quando ele queria, ele tinha a capacidade de irradiar charme e sinceridade, mas ele era uma pessoa muito complexa para ser lida e decifrada.
E isso é uma Bene Gesserit. Apesar de não ser uma das melhores estudantes, mas a princesa Irulan, ela é uma estudante das Bene Gesserit que tinha essa dificuldade com relação ao pai. E uma coisa interessante que, na realidade, Hilda e Rogério, ele parece muito com Paul, porque ela fala aqui que ele parecia um homem em luta, constante para escapar das grades de uma gaiola invisível, né? E aí ele fala, ele era um grande imperador, ele mandava em tudo, mas ele não pôde ter um filho homem que ele tanto queria, porque ele casou com a Bene Gesserit, um acordo político, e a esposa dele, Bene Gesserit, só deu filhas mulheres. O que é que vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso, grande Rogério? Eu acho muito interessante esse excerto, que ele logo no final ela já coloca: minha mãe obedecia às suas superiores da Irmandade, as mesmas a quem Lady Jéssica desobedeceu. Qual delas era a mais forte? A história já respondeu. Eu acho muito legal que ela consegue pontuar bem a clareza sobre... nem sempre sobre seguir regras que fazem eu não tô aqui pedindo pra ninguém ir contra a lei, mas o ponto é, dentro da narrativa aqui, a importância da figura da Lady Jéssica dentro da história do Frank Herbert. Ele entende ela como uma personagem super relevante, e todos os personagens ao redor dela, a Irulan, o Imperador, eles conseguem enxergar isso, porque ela vai se provando ao decorrer do tempo por meio dessas ações, né? Então, nem a mãe nem a mãe dela, nem a mulher do Imperador conseguiu ser tão forte, tão talvez desobediente ou tão inteligente quanto a Lady Jéssica conseguiu ser. E é muito legal, assim, porque quem gosta da Jéssica, quando vê isso daqui, quem era mais forte? A história já respondeu. Aqui, ó. Quem não gosta da Jéssica tá Concordo, errado. mas quem é fã gosta mais ainda quando vê isso. Pô, com certeza. Cara, e mostra justamente essa força, né? Porque é engraçado, né, Pascoal? Tão qual o filme, né? A gente não tem muitas informações sobre o próprio Imperador, né? E de repente, quando tivemos essa exaltação dessa mulher incrível, dessa mãe, essa guerreira, e essa mulher que faz de tudo para defender os seus de uma forma absurda. Eu até digo, Duna existe, né? Todo o movimento que nós estamos acompanhando, torcendo, roendo as unhas, é por conta de Jéssica. Jéssica, ela orquestrou tudo, cara. Ela foi uma atrevida, né? Que bom. Não, e o legal que o Rogério falou sobre a questão de quebrar as regras, mas lembre-se, né? A Jéssica, o que ela fez com o Duque foi tudo por amor. Então, assim, sem ser piegas. Na realidade, não é que ela quebrou as regras por ser, eu quero ser atrevida, né? Foi o amor que quebrou regras e que mostrou que, gente, não é sempre assim que tem que ser feito, né? Às vezes, a gente tem que seguir um pouco o nosso coração, se deixar a vida levar, né? Deixar a vida levar também, às vezes, é importante. Então, ela ver que essa quebra de regras não foi uma quebra só pela quebra. Eu vou fazer isso porque vou ser melhor. Não, ela seguiu o coração dela, né? Certo ou errada, julguem quem não seguiu o coração uma vez na vida. A história já respondeu, Naib. Já respondeu. E aí a gente volta aqui, saindo do excerto, né? Para uma situação bem interessante. A gente vê que eles estavam acomodados com os Fremen, estavam nas cavernas, né? Porque os Fremen eles usam a noite como se fosse dia, e o dia eles dormem, né? Então ela teve um repouso. Eu achei tão interessante logo nesse primeiro capítulo que fala assim, a Jéssica diz o seguinte: percebeu que tinha se entregado ao sono absolutamente relaxante do enorme cansaço. Lembre-se que eles estavam fugindo direto, né, no deserto, né? E isso sugeria que tipo de avaliação inconsciente ela fazia de sua própria segurança na tropa de Stilgar, né? Então percebo que ela dormiu muito, assim, então tipo, ela se sentiu acolhida e segura, né? Então é algo bem interessante, né, para começar, e mostra um pouco quem são os Fremen, porque assim, eles são violentos, né, no sentido da nobreza, né, são violentos, são pessoas que são gentalhas, né, são supersticiosos,
mas ela percebeu quem são os Fremen ali. Então ela dormiu tranquilamente, que nem quando ela estava lá protegida com os Atreides, ela conseguia dormir direito, que era preocupada se ia ter conspiração, se alguém ia invadir, né? Uma outra coisa também que ela pensa logo em seguida, e aí você vê a questão, ela desobedeceu às Bene Gesserit, mas logo em seguida ela fala, como fazer para enviar uma mensagem para as Bene Gesserit? Ela se perguntou, era preciso contar a elas sobre os 2 deserdados asilados em Arrax. Lembrem-se que a Reverenda Madre deu asilo a eles dois. Lembra que nessa negociata, as Bene Gesserit queriam que Paul, porque não queria que perdesse a linhagem, né? Tanto Paul como Jéssica fossem sob sua proteção. Aí não sabemos como é que eles iriam fazer, né? Se ia mandar para outro planeta, né? Para outro local que não tivesse acesso. Mas ele tinha essa possibilidade, né? Então, e também dá para ver como os planos da Bene Gesserit são diferentes do plano do Império, né? Elas fazem da forma como elas bem entendem, né? E aí que ela começa a perceber que o Paul, olhando de longe, ele ainda está um pouco meio que até fisicamente ele estava um pouco atordoado, porque lembre-se que ele começou a comer muita comida com especiaria e isso está fazendo um efeito complexo nele, né? Da questão de ver as coisas, a presciência dele está aumentando, né? Então meio que a Jéssica está percebendo que tem essa situação, né? E aí, mais uma vez, para quem fala que Jéssica em Duna parte 1 estava muito emotiva e que no livro não era assim, a Jéssica tá aqui acabou de acordar, tá se espreguiçando e olha só, Hilda, ela estava dormindo numa rede cearense, né? Se você ver Verdade. Você vê aqui, uma rede, ela estava dormindo numa rede, né, que era feito lá, e aí ela percebe mais na frente que tem lá uma multidão, e ela olha assim, vê o filho dela, e aí ela começa a perceber que não é uma conversa, é uma discussão, e aí fala, Jéssica atravessou a caverna correndo, assim, tipo aquela mãe correndo desesperada, meu filho, né, o que está acontecendo, né, e lá, Hildon, quando chega, e Rogério, tá lá o James exigindo a lei de Amtal. O James apareceu. Que é isso, Hildo e Rogério? Vamos lá, vamos falar sobre essa lei. Fique à vontade. De acordo com a enciclopédia de Duna, a lei de Amtal é uma regra comum aos mundos primitivos sobre o qual algo é atestado para determinar seus limites ou defeitos. Isso pode ser derivado da palavra Amtal, do árabe, que significa provérbio, entre outras coisas. E dentro do universo de Duna, é um combate onde o pessoal chama pra... como é que chama? Pra faca, vamos... Faca. Tem lá no Mad Max, no universo Mad Max, tem aquele momento que eles entram no... Cúpula do Isso, Trovão. Cúpula do Trovão. 2 entram e um sai. 2 homens entram, sai. Um homem isso. sai. Tudo copia Duna. Então é mais uma prova disso, é que a gente tem essa briga pra ver quem realmente é merecedor do respeito da tribo ali, do Siete. E o James está muito ofendido, né? Ele quer mostrar que esse menino aí, ele não é só um fracote, é só um menino que deu sorte de estar com a mãe ali protegendo ele. Que ele não merece esse louvor que o pessoal tá dando pra ele. O James, na realidade, é aquele advogado que consegue ver a brecha da lei e ele vai entrar por essa brecha da lei dos Fremen. Porque olha só, por isso que a gente fala, Hildo, de quão complexo a lei de Jéssica ela é e como ela está no mundo que não tem certezas. Porque no capítulo anterior, e ela dormiu até tranquilamente, o Stilgar garantiu a segurança deles. Então até aquele momento ela estava tranquila. E de uma hora para outra surge essa lei de Amtal, né? Que aí ela já não tem certeza de absolutamente nada. E na realidade a lei de Amtal é o James querendo provar que ela não é merecedora. Ela não é a Sayadina da profecia. E para ser provado precisa de alguém que vai defendê-la. E ele sabe disso e fala... E com certeza o campeão dela não vai ser dos nossos aqui, dos Fremen, né? Então ele queria que ela indicasse o Paul para essa luta. Ele é um cara meio rancoroso, Hildon. Muito rancoroso, Rogério. Não é verdade? E eu vejo que ele, ofendido por essa figura nova, esse estrangeiro, esse menino, ele acaba
Esse menino aguado, exatamente. Carrega 2 litrofões, ele tem muita umidade no corpo dele, sabe? Ele acaba... É um menino mimado, né? E se acha no direito de tirar alguma satisfação. Mas eu acho que é maravilhoso, porque ele tá cumprindo mais um passinho, mais um detalhezinho ali da profecia. É incrível como... Às vezes a gente fala da Jéssica quebrando as regras por amor, e a gente tem aqui um outro cara pro outro lado, também passional, agindo, quebrando as regras por vingança, por raiva, e fazendo a história acontecer. E como o Hildon falou, né, Hildon? Assim, é legal como o Frank Herbert, ele faz a mistura, ele faz um sincretismo religioso, né? Porque ao mesmo tempo que é uma profecia da questão cristã, judaica, a gente vê um pouquinho também do que o Hildon falou, dos gregos, né? Do oráculo. Que às vezes você interpretava o oráculo falava alguma coisa e quer queira ou não, você estaria encaixado naquilo ali, mesmo sem querer estar, né? É muito legal. E tem toda aquela questão, né, de o que é profecia, ou o que é aviso, né, ou o que é simplesmente vai acontecer, receba essa informação e faça dela com o que você quiser, né? Mas vai acontecer. E a gente, eu acho que o ser humano como um todo, a gente tem... Por força de... Se a gente tiver de alguma forma alguma informação, a gente vai achar que vai conseguir mudar. E como diria Bernard Cornwell, né, o destino é inexorável. E essas pitadas de caminhos que Poe recebeu, como mapa, como um guia, né, não foram bem lidos. E de repente a gente tem um vislumbre de determinadas coisas que podem acontecer, inclusive em relação até ao próprio James, mas ele vem de uma outra forma. Porque... A informação chega também viciada na nossa visão, né? Na visão, no caso, visão de Poe. Isso. E aí ele tem essa surpresa de que eu tenho conhecimento disso aqui, mas veio diferente. Não tava esperando que fosse dessa forma, né, cara? E o mais legal, né, aqui é você ver o Stilgar, né? Você começa a se apaixonar, porque o Stilgar é um personagem muito apaixonante. O Stilgar é maravilhoso. E aí, cara, ele começa a chegar no James e começa a querer irritar o James. Ele tá fazendo isso, Jéssica? É porque ele perdeu pra mim, ele é rancoroso, aí ele quer me atingir. E começa a querer tirar a paciência do James pro James desafiá-lo, né? Pra ele tirar isso, né? E o James percebe isso. Grita lá, Stilgar, né? Eu tenho direito. E aí ele tenta, James, ele é só um menino, né? Aí o James, mas você o designou como homem, né? A mãe dele disse que passou pelo Gonjabá. Ele tem a pele firme e a água de sobra. Ele carrega uma mochila cheia d'água e não passou pra gente, né? Eu quero esse invasor aguado aqui na minha adaga Cris. Então é bem interessante o Stilgar tentando, e aí pronto, né? O Stilgar não tem como mais fazer isso, não tem como mais impedir, mas ele até fala, olha, James, se tu sobreviver, né? Se você matar esse menino, não vai sobreviver, porque eu vou matar você, tá? Vai acabar hoje aqui a sua forma de agir. Então é bem interessante. A Lady Jéssica usa um pouco da voz, né? Para tentar colocar no James algo assim, um gatilhozinho que ele fique com medo na hora da luta, e o Poe tem algum tipo de vantagem, e até o James bota a mão no ouvido, ela tá lançando bruxaria, e o Stilgar tem que falar, não interfira, Sayajina, sei que é páreo para mim, mas você não é páreo para todos nós, então você tem que ficar calado. Cara, tu já parou pra pensar o quanto, até mesmo, né? Pra Stilgar, né? Admitir isso em frente à sua tribo, até porque os acontecimentos foram bem claros. Isso. Né? E ele admite assim: olha, eu sei que você é páreo para mim, né? O povo pro Frame admitir isso seria até um tiro no pé, mas ele ele é tão ciente dos caminhos e de quem ele é naquela situação. E até no meio da confiança do que pode acontecer, ele admite até a sua fragilidade. Pra deixar claro que essa mulher não é qualquer uma, sabe? Ela pode derrotar o líder de vocês. Eu ia comentar o seguinte, eu acho até interessante, olhando assim, de novo, discutindo aqui, me parece que existe na figura do James, a figura do cara que é descrente na religião, na profecia, sabe? É o Tomé, né? O Tomé, né? Talvez o Tomé é um cara que, assim, eu quero provar que de verdade isso acontece, que você que eu não acredito nisso.
E aí, enquanto por outro lado, a gente tem no Stilgar uma figura mais sábia, que ao mesmo tempo desconfia, mas também fala assim, eu vou desconfiar, mas vai que dá merda, né? Então eu vou respeitar essa mulher, vou respeitar esse menino, vou tentar dar um espaço até onde eu me sinto seguro. Mas é interessante, né? Talvez uma outra causa dessa rebeldia, dessa raiva no James é essa descrença naquilo tudo que o Seth sempre pregou, que os Fremen estão vivendo há muito tempo, e ele acaba se tornando essa figura rebelde sem causa, na verdade. E com certeza deve ter essa ala, né? Porque assim, os Fremen desde criança são ensinados na doutrina ecológica e religiosa, né? Mas deve ter galera mais nova que cresceu e diz, cara, não acredito nisso não, eu quero me vingar, eu quero derrotar os Harkonnen, isso aí é só pra controlar a gente. E a gente vê isso no filme. O Villeneuve vai explorar muito isso. Inclusive, num dos trailers, a Shani fala isso, gritando. Eles criaram essa profecia para nos escravizar, né? Então é interessante que ela coloca essa situação. E aí a gente vai mais na frente, e aí a gente vê um momento aqui em que Paul, ele está sob o efeito da melange, porque está em altas doses na alimentação. Ele respira melange, né? Então ele está direto exposto a isso, e aí ele de vez ou outra começa a ver, tem presciência, e ele fala aqui, mas Paul ainda sentia a efervescência do nexo daquela caverna, ainda se lembrava das visões prescientes que o mostravam morto com uma facada. Tinham sido tão poucas as rotas de fuga para ele naquela visão. Então, cara, ele também tá com medo, o Hilde, Rogério, porque as visões, mesmo sendo muitas, ele não sabe controlar ainda essas visões, e ele disse que são poucas alternativas que escapam de ele estar morto por uma facada. Então, assim, não é uma coisa fácil, né, para ele processar, né, diante de um desafio exatamente de um cara com faca com ele, né? Então e aí que eu acho que é o grande lance, assim, relendo esse capítulo, eu sinto que a luta entre o James e o Paul no livro é muito mais tensa. Eu entendo que talvez esse seja o calcanhar de Aquiles do filme, da parte 1, mas porque eu percebo que no livro é muito mais tenso, é muito mais... Você consegue ver o lado dos dois, pelo menos somente do Paul, né, mas dos dois personagens, assim... Cara, a Jéssica tá preocupada, ele é um menino, ele nunca matou ninguém, ele não sabe como matar alguém, ele não sabe do impacto que isso vai ter na vida dele. Aí pro outro lado, o Paul, ele tá um pouco mais maduro, e aí você tá construindo, de novo, o Herbert, ele constrói muito isso nos pensamentos e nas falas dos personagens, e o Villeneuve tenta trazer isso mais pro visual, pra combate ali, e acaba talvez faltando um pouco desse background. Porque é muito legal, você sente isso, você fica tenso durante a leitura. E você sente falta na hora de ver na tela, né? Infelizmente. Na tela a gente até viu isso, né? Foi de uma forma diferente, né? Foi... na realidade não foi dentro da caverna, foi mesmo ali no deserto, né? Não foi tirado os trajes destiladores, eles ficaram com os trajes destiladores lutando. Existem algumas diferenças. Mas olha que interessante, o Frank Herbert, em algumas entrevistas, ele sempre dizia que usava também da cor para avisar quando ia acontecer algumas coisas. E ele sempre dizia, se eu colocar o amarelo, prepare-se que é morte. E aqui na página 389 fala, formou-se um círculo dentro da tropa, trouxeram mais luciglobos e todos eles foram regulados para a faixa do amarelo. Então prepare-se que agora vai ter morte, né? Então eles tiram os trajes destilador, a Jéssica é contida pelo Stilgar, não pode falar, ela é retirada dali, e eles vão começar a luta, né? E a Jéssica fala o seguinte, ela levou uma das mãos à boca pensando, introduzir o medo na mente de James, né? Porque ela conseguiu falar algumas frases. Isso deixará um pouco mais lento, talvez. Se eu pudesse ao menos rezar de verdade. Então é interessante, né? Ver uma pessoa que usa da questão religiosa para ter influência, não tem fé. Rogério Hilda. Ela não tem a verdadeira fé. Ela fala da religião, ela fala das crenças, mas ela não tem a fé verdadeira, né? E a gente tem muito do pensar, né? De que... será que existe a força sem a fé?
né? Eu adoro, eu gosto muito de quadrinhos, todo mundo sabe. Tem um arco de histórias que saiu nos anos 80 ali dos X-Men, eu chamo X-Men, contra o Drácula, né? E em determinado momento o Wolverine ele utiliza as garras dele, né? E faz uma cruz. E o Drácula olha pra ele e diz assim, esse símbolo, ele me afeta, mas apenas pros que têm fé. Você não tem fé nesse símbolo, né? E Duna é muito sobre simbologia, muito sobre... E não só simbologia, a fé nessa simbologia, a fé no que se apresenta como poder. E Jéssica, ela cria muito disso, né? Da persona em que as pessoas terão fé. Mas e ela, né? Então, a gente continua aqui, eles começam essa luta, né? Eles vão começar essa luta. E aí a gente vai ver um jovem de 15 anos que na realidade é uma máquina de guerra. O Paul é uma máquina de guerra treinado desde a infância para poder sempre se proteger. Então ele foi treinado pelos guerreiros mais mortíferos, como Gurney Halleck, como Duncan Idaho, e também com relação ao Mentat do Firhaud, com essa situação, né, de mostrar algumas coisas. Então ele está ali sendo treinado por essas pessoas. Então ele é um cara, uma máquina de guerra que os Fremen não têm noção daquilo ali, né? Então a Jéssica confia um pouquinho nesse sentido, né? E no decorrer da luta é visto isso. O Paul foi treinado lutando com escudos, né? O escudo ele funciona no universo de Duna. De que forma? Para penetrar o escudo tem que ser de forma lenta. Se você atacar de forma rápida, o escudo vai repelir o golpe. Então o Paul está condicionado ao escudo, e ali não vai ser uma luta com o escudo. E aí a gente vê o início da luta e o Paul muito superior ao James. Mas toda vida que ele consegue sair do ataque do James, na hora que ele vai contra-atacar, ele é lento. E aí até é uma parte engraçada aqui dos Fremen sempre, né? O Stilgar olha assim pra Jéssica e fala: seu filho está brincando com aquele pobre idiota? Aí depois ele fez sinal para que ela continuasse em silêncio antes que ela respondesse. Aí, desculpem, você não pode falar. O Stilgar é uma figura, né? Então meio que eles se surpreendem com a luta e o Paul não percebe inicialmente que essa luta não tem rendição. Porque ele pergunta, né? Você se rende? Existe uma revolta ali dos Fremen, que não tem como se render, né? Ele tem que ir pra frente, ele tem que lutar, né? Ele é o filho de Duque, né? Ele tem esse negócio da esgrima, do cavaleirismo ali na luta, ele acaba achando que ele não sabe das regras do lugar mesmo. E como você falou, né? Ele na realidade, ele já matou uma pessoa, que foi exatamente aquele Harkonnen no ornitóptero. Ele deu um chute e acertou tipo a horta do coração do cara, o cara morreu. Mas ali foi tipo assim, um movimento rápido para sobrevivência. Ele nunca matou uma pessoa numa luta assim, de espada, né? O cara, um contra o outro, né? Muito diferente dos Harkonnen que a gente já vai ver e tem a situação. Então ele não tem essa experiência de matar pelo matar. Ele nunca precisou fazer isso, né? Então para ele é algo muito, muito assim. E aí vai passando a luta, a gente vê o James começando a se desesperar, a perceber que ali não é apenas um garoto, fez a escolha errada, não era para ter desafiado aquilo ali. E aí a gente vê uma luta e finalmente, né, o James é morto, cai feito um trapo flácido de cara no chão. E todo aquele temor, né, de Jéssica era muito válido, né, porque a morte de James, ela já vem circundando a mente de Paul, mesmo sem ele perceber, mesmo sem ele entender. E esse nome do capítulo é tão forte porque é uma passagem, né, e é uma passagem dolorosa para James, com certeza, né? Sim. Mas ele entendeu da pior forma possível como funciona a cultura Fremen, essa sociedade Fremen, que é ainda cheio de mistérios para ele, e de repente você vê que tem muito mais mesmo. E Paul
vai sentir isso da pior forma possível. Batismo de sangue, né? Literalmente, né? Que aqui a gente tá falando, profecias, batismo, né? A pessoa muda o nome, né? A gente vai ver aqui que no decorrer. E o mais interessante, cara, você vê a personagem linda da Lady Jessica, que ela percebe que quando acaba a luta e o Paul mata o James com uma superioridade incrível, ela diz, cara, eu não posso deixar de passar, né? Diz, agora é um momento terrível. Ele matou um homem com a nítida superioridade da mente e dos músculos. Não pode começar a gostar desse tipo de vitória, né? E todos os frames estão ali ao redor do Paul, assim, encantados, assim, caracas, esse cara se garante. Até de enaltecer isso, cara. E já pensou, diz, então esse é o caminho. Ele ganhou fácil a luta, né? Ele tava brincando com a presa, na verdade. E ela diz assim, cara, os olhos de Paul brilhavam, ele respirava forte, permitindo que as pessoas cuidassem de seu corpo em vez de ajudá-las, né? E aí as pessoas dizem, cara, lutou com o James e não tem nenhuma marca. E ele lá, opa, sou eu mesmo, não, pode vir, eu sou o cara. E o James não era qualquer um, né, cara? E a Shane também ali, com os olhos lá encantados, a Jéssica só observando, né? Entusiasmada, admirada, né? Apaixonada, quem sabe já, né? E aí ela fala e chega assim, diz, ela concentra todo o desprezo supremo em sua voz e fala, bem, que tal a sensação de matar um homem? Pesadíssimo. E depois chega o Stilgar e fala, né? Quando você for me desafiar, não brinque com ele como você brincou com esse rapaz. Então foram duas, assim, como a gente fala aqui no Ceará, duas lapadas, né? Duas na consciência dele, que fez ele retornar para a realidade. Não é legal matar uma pessoa. Não tem como não ser, né? Então, e a Jéssica também sentiu isso. Ela até fala, pô, eu senti o pena do James, né? E nesse sentido, né? Então é legal porque a Jéssica puxa o Paul para a realidade, puxa o Paul para ser humano, dizer, cara, não é assim não, né? Não é matando as pessoas e ficando feliz por matar não, né? Não tem como. E aí as pessoas começam a perceber aqui, ela explica que o Paul nunca tinha matado alguém com uma arma branca, com uma faca. E aí as tribos começam a entender, porque muitos já achavam que ele estava esnobando, né? Até o Stilgar falou, entendi, nossos costumes são diferentes. Pensei ter abrigado um escorpião entre nós. Né? E aí a partir daí acontece o batismo do Paul, né? O Stilgar disse, você não é mais um menino, você é um homem e eu quero que você tenha um nome. O homem, né? Paul. O homem Paul. Acabou o menino Paul, gente. Agora é só o homem Paul. Ele mais sempre será o menino Paul. Ele sempre será o menino Paul. Mas ele vira agora... eu quero muito que o Paul seja um homem também nesse filme. Eu fico pensando muito nisso. Vai dar certo. Vai dar certo. E aí o Stilgar batiza ele, né? É um nome privado, tá? Esse é interessante porque assim existem outras tribos, outros Siths de Fremen. Então cada Sith tem a sua particularidade, né? Tem a sua intimidade, tem os seus nomes secretos, né? As pessoas de outros locais de Arrakis, outros Fremen, eles não têm a intimidade de falar aquele nome secreto. E o nome secreto que o Stilgar deu foi Uzul, né? Que ele até fala Uzul, né? Que é a base da coluna, né? Que é o nome secreto da tribo, né? Então, as pessoas, legal, um nome bonito. E aí o Paul também diz assim, eu posso... Aí ele fala, você pode escolher um outro nome, né? Para ser chamado, para todo mundo conhecer. E aí ele diz, cara, eu vim de outro mundo, eu quero manter o meu nome que meu pai me deu, que é Paul, mas eu quero ser chamado... por aquele ratinho Upa-Pula que fica no deserto, e ele pergunta o nome, como é o nome daquele ratinho? E aí o Stilgar dá um risinho assim, né? Se chama Muad'Dib, né? Muad'Dib, finalmente sabemos de onde vem esse nome. Exatamente, Muad'Dib, né? Então a tribo fica feliz porque é sabedoria aliada a força, né? Porque ele fala, né, que o ratinho ele faz a sua própria água, dorme
de dia e anda à noite. Tem toda é o instrutor das crianças, né? Então, é muito legal que ele escolhe o nome que ele quer. Ele fala do Paul, mas ele escolhe o Muad'Dib. E ele não escolhe assim. Talvez ele tenha escolhido por um instinto, por uma presciência. Mas eu acho que é na mesma pegada, a mesma sensação que o Stilgar e o povo que tá ali no momento tem. É a mesma sensação que o Liet Kynes tem lá atrás, quando ele vai receber o Gurney, o Duke Leto e o Paul. Ele arruma o traje de vestilador e vê, caramba, o menino tá com o traje de vestilador super bem ajustado, ele sabe fazer isso. É como diziam nas profecias, nos versículos lá dos nossos textos, entendeu? Ele vai saber da nossa cultura, ele vai saber. E assim, ele joga o Muad'Dib e o cara, caramba, você escolheu o melhor nome possível. É tipo, caramba, como é que esse menino consegue, mano? Ele dá os matches nos momentos certos, da maneira que a gente não imaginava. A gente acredita que a profecia vai acontecer, olhando do ponto de vista deles, mas ele consegue fazer de um jeito melhor, surpreendente, mas que encaixa dentro daquilo que a profecia diria. Então é muito legal, é ele que escolhe, não é o povo que pensa nisso, não é o povo que vive no deserto, que gostava do animal. Não, ele trouxe isso e colocou pra ele, é muito legal isso. Exatamente. E é interessante que ele fala aqui, né? Porque ele tá dentro de uma visão. A gente começa a ver o Paul meio que começando a perceber que algumas escolhas dele tá levando para uma situação que ele não quer, e aí ele fala, voltou a se lembrar da visão de legiões fanáticas que seguiu o estandarte verde e preto dos Atreides, pilhando e queimando todo o universo, em nome de seu profeta Muad'Dib. Ele fala, isso não pode acontecer, ele disse consigo mesmo. E aí ele dá o nome de Muad'Dib, que não estava nessa visão, né? Então meio que ele quer fazer alguma coisa diferente para ver se essa visão acaba não ocorrendo. E aí pronto, a gente vai para esse parte final. É muito legal como ele é aceito, né? Cada um da tropa chega perto dele, dá um abraço e chama ele pelo nome, né? O Zul, né? E aí ele se torna verdadeiramente na família, um frame, né? E aí o Stilgar mostra isso, o Stilgar, para finalizar, ele vai fazer todo um ritual pro James. Ele fala, cara, o James é família, né? Ele morreu, mas nós vamos fazer um ritual, e é o que nós vamos ver no próximo capítulo, e o que nós vamos ver no início de Duna parte 2 também, muito provavelmente, porque lembre-se, uma coisa muito interessante que o Villeneuve fez, né? O Paul tinha visões no filme de Villeneuve do James, e o James era um amigo do Paul. A todo momento, nas visões do filme, o James ajudava o Paul. E quando aconteceu a realidade do encontro, não houve essa amizade, houve a luta e a morte, né? Mas essa frase, o James é um amigo do Paul, a gente vai entender no próximo capítulo, né? Por que o James era amigo de Paul e de todo mundo, né? E quem sabe até preparar todo mundo para o que vai iniciar, né? Vai iniciar. No filme. Tem spoilers. Spoilers. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Finalizamos aqui felizes da vida esse episódio 33, esse capítulo 33. Retornamos com tudo, né? Agora vamos continuar. Ninguém segura o nosso jihad agora. Agradecer agora, obviamente, ao nosso convidado Rogério Acioli. Por favor, grande Rogério, muitíssimo obrigado. Dê as suas considerações finais. Fale também onde as pessoas podem encontrar você. Eu achei maravilhoso poder estar voltando aqui com vocês. Estava com saudade dos novos episódios, estava com saudade de gravar. Sempre bom poder falar de Duna. Esse é um capítulo que eu lembro desde a minha primeira leitura. Foi um capítulo muito emocionante, eu posso dizer, porque eu tenho dificuldade de gostar de filmes de guerra, de filmes violentos, ou de cenas violentas, situações violentas assim. Mas eu entendo que o Frank Herbert ele consegue trazer muita motivação por trás disso tudo. Ele consegue fazer com que esse momento seja muito importante, seja um momento de transição do personagem Paul
Então, realmente, ele deixa de ser o nosso querido menininho e vira um homem nesse momento. E toda a cena, relendo, é muito gostoso de assim, você sentir toda a tensão, de você olhar a cena acontecendo através das perspectivas de diferentes personagens, o medo da mãe em relação ao menino, a confiança do menino, embora ele esteja inseguro, baseado nas suas presciências, nas suas visões, o apoio de parte do público que é crente nele e o parte do público que não acredita nele, assim como o seu antagonista ali, o James. Então, assim, eu acho que é um momento que a gente também verifica ele sendo batizado pelos nomes que ele vai ser conhecido daqui pra frente. Então é um baita capítulo, muito legal voltar já assim. E ansioso, porque a gente tá gravando aqui falando do livro, mas tá vindo o filme, ansioso para saber como é que vai ser adaptado, o que vai vir de novo nos próximos capítulos. Ansioso para poder rever o parte 1 do Villeneuve no cinema, em IMAX agora, e também para ver a segunda parte. E assim, expectativas altíssimas. Espero que eu consiga lidar com elas na hora que eu estiver lá na sala de cinema. Esse é o problema. Esse é o mais difícil, esse é o mais difícil. Mas assim, eu confio muito no Villeneuve. Eu ouvi um crítico há pouco tempo falando que ele não gosta do Villeneuve, falando que o Villeneuve é um diretor que faz filmes de cupcake que são muito bonitos, mas na hora que você come não tem substância. Eu discordo os 180 graus, porque eu amo o Villeneuve, eu amo os filmes dele. A Chegada pra mim é um filme assim retumbante, tem uma mensagem muito bonita, incêndios, e eu acho que em Duna ele tá fazendo um trabalho da vida dele, uma paixão dele desde a adolescência. Então, muitas expectativas. Eu digo mais, Rogério, ele tá fazendo também um dos filmes das nossas vidas. É muito legal. Putz, só completando, eu vi um autor falando sobre isso, como é importante fazer alguma coisa pessoal, porque fazendo uma coisa pessoal, com sentido uma obra, né, de cunho pessoal, com sentimento pessoal, porque ela vai se tornar pessoal para uma variedade enorme de outras pessoas. Então não é aquilo, vou fazer isso pra massa, porque a galera vai adorar, eu vou pensando no público, o que o público quer, o que o fandom gostaria de ver. Não. É igual o Villeneuve falou, eu fiz esse esse filme para um único público, que no caso seria eu, ele comentando a parte 1. Tenho certeza que a parte 2 vai ser a mesma coisa. Pessoal, quem quiser me ver ou falar comigo, ou trocar ideia sobre Duna, pode me encontrar nas redes sociais, Rogério Acioli, igual tá aí na descrição do podcast, Rogério.Acioli ou _Acioli. Eu sou... Além de Mentarte, eu sou engenheiro, sou professor universitário, fã de cinema, de nerdices, então é sempre bom poder trocar alguma ideia com o público que também é uma Duna. Muito obrigado por me receberem mais uma vez, pessoal. Perfeito. A gente que agradece, Rogério, muito obrigado aí por isso. E vamos aqui passar para o nosso Mentate, né? As considerações finais e, claro, quem quiser criar um podcast... O que é que faz, Hildon Oliver? Aí, se você quiser criar o seu podcast e não sabe editar, não tem problema. Entre em contato comigo no meu perfil pessoal, o Hildon Oliver Arte, ou no nosso perfil de edição, Radiola Mecânica, e vamos descobrir qual é o projeto que se encaixa melhor com a ideia que você quer, né, gente? Então, fala com a gente no Radiola Mecânica ou no meu perfil pessoal que está aí na descrição, que o Pascoal sempre coloca com muito amor e carinho. E, galera, baita retorno, eu tô muito feliz, cansado, muitas coisas aconteceram, mas estamos firmes, estamos fortes. Eu acho que voltar a gravar foi maravilhoso, porque assim como o Paul teve essa mudança de chave, acho que todo mundo aqui de alguma forma também teve, e eu só tenho a agradecer ao carinho e à parceria de todos que fazem parte do nosso CIET, né, pessoal? Valeu. E até a próxima semana, porque tem episódio, né, Pascoal? Tem episódio. Perfeito. As minhas considerações finais também essa. Vamos, a vida às vezes aparecem surpresas e a gente tem que saber ser resiliente para poder nos adaptarmos a isso, né? Então é importante e não necessariamente sermos sempre fortes, achar que vamos sempre conseguir as coisas. Às vezes a gente precisa também de um tempinho parado no nosso cantinho para se recuperar e continuar a jornada. É assim que faz. O Paul mostra exatamente isso, né? Ele tá ali dentro de um caminho que tá aparecendo para ele que ele nunca esperava, né? Ele tá se adaptando àquilo e tá fazendo a vida dele tentar valer a pena, né? Acho que o mais legal aqui do Paul é que ele é um menino de 15 anos que tá começando a vida
e tá diante de tantos desafios e às vezes preso já numa história que às vezes não era para ser a dele, né? Ele poderia ter a própria, mas ele tá vivendo às vezes a história de outras pessoas. Então isso é legal também de perceber. E claro, sigam as redes sociais do DunaCast, Twitter, o Instagram, os grupos de WhatsApp, do Duna Hacks Brasil, dê esse apoio, marque a gente. Se tiver alguma galera falando de Duna, pede para chamar a gente para poder aparecer lá também, para contribuir. Eu acho que a gente tem muito a contribuir, a falar muito sobre esse universo, porque nós falamos há muito tempo, sem o hype de Duna, e nós somos fãs realmente autênticos, no sentido de amar a obra antes dela mesmo ser esse sucesso que vai ser, e estamos muito felizes que seja. Você que está chegando agora que não conhecia o universo de Duna, muito bem-vindo, nós queremos você com a gente, vamos fazer crescer cada vez mais essa paixão por Duna. Muito obrigado. Próxima semana voltamos de novo. Um grande abraço. Com certeza. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com